Por que esse jovem entrou em um recinto de leões sem qualquer medo, achando que nada poderia acontecer com ele, sem nenhum pensamento tentando fazer com que ele interrompesse essa atitude? Parecia que ele estava muito certo do que ele queria fazer e que achava que nada iria acontecer. Será que o cérebro dele estava funcionando de maneira funcional? A mãe e a avó dele tinham esquizofrenia. Possivelmente, ele também tinha esquizofrenia. Para a gente entender suas atitudes, a gente precisa entender o processo dessa doença no encéfalo, no cérebro humano. Então, se você dá uma olhada aqui, nós temos sintomas positivos, sintomas que ele passou a ter, ele não tinha antes, agora ele tem, por isso que são positivos, demais de que adquiriu. Então, nesses sintomas positivos, ele tem alucinações, tanto visuais quanto auditivas. Nessas alucinações auditivas, ele ouve vozes pedindo muitas vezes para ele fazer coisas terríveis, coisas pejorativas, vozes de denegrindo a própria imagem dele. Ele também tem delírios, pensamentos desorganizados e fala incoerente, então ele não consegue terminar uma frase de forma coerente, fica totalmente sem sentido a formulação das frases dele. E ele também tem uma distorção da realidade. Tudo isso são sintomas positivos. Para esses sintomas positivos acontecer, existe um receptor chamado NMDA. Esse receptor, ele recebe um neurotransmissor chamado glutamato. Esse receptor que vocês estão vendo em branco aqui, esse receptor ele está disfuncional, ele não está funcionando. Sendo assim, o glutamato não consegue interagir com o neurônio e excitar os neurônios que estão ligados com ele. A função do glutamato é excitatória, é ativar outros neurônios. Então, como você pode ver aqui, como o neurotransmissor glutamato não consegue interagir com outros neurônios, né, então acontece uma desregulação completa aqui no cérebro da pessoa. Aqui você pode observar de forma normal que esse neurônio glutaminérgico aqui, se ele estivesse funcionando de forma normal, ele seria, totalmente funcional aqui. E essa via que a gente chama de via mesolímbica estaria funcionando de maneira correta. Só que no caso da pessoa que tem esquizofrenia, você pode perceber que tem uma hipofunção da sinapse glutaminérgica naquele receptor NMDA, aquele receptor não está funcionando. Se ele não está funcionando, esse, neurônio glutaminérgico, ele vai estar hiperativado, que não era para ele estar hiperativado, né, hiperativo. E aí ele vai hiperativar esse neurônio aqui, que é o neurônio dopaminérgico, que vai deixar, a pessoa com um nível de dopamina completamente diferente do que era para ter. Vai ter uma hiperativação. E isso vai causar os sintomas positivos, entende? Então você tem um neurônio glutaminérgico afetando um neurônio dopaminérgico, causando os sintomas positivos. A gente também tem aqui, ó, neurônios que estão no hipocampo, que também são glutaminérgicos, que eram para hipoativar aqui o neurônio dopaminérgico. Só que por conta desse receptor que não está funcionando, toda essa via aqui faz com que o neurônio dopaminérgico fique hiperativo. Ele hiperativo vai levar aos sintomas positivos. Como a gente está falando de hipocampo, a gente está falando de memórias, então muitas das memórias dessa pessoa pode vir na cabeça dele, em forma de alucinações, em forma dos delírios. Então, a gente tem todo um porquê disso estar acontecendo. Pode estar envolvendo ali as memórias, alguma coisa que ele já tinha na mente dele e não tá funcionando de forma correta. Ele tá vendo distorcido daquilo lá. Então aqui na via dopaminérgica, quando a gente tem vê esse neurônio dopaminérgico aqui, que era para estar normal, ele não tá normal, ele tá hiperativo. Como ele tá hiperativo por conta de toda aquela via que eu mostrei para vocês, glutaminérgica, ele acaba gerando esses sintomas positivos, tá. Então, está muito alto ali, hiperativo. O esquizofrênico, ele vai ter sintomas negativos. Então, o que que são esses sintomas negativos? Antes, ele tinha um comportamento e características. A partir desses sintomas negativos, ele perde aquela característica que ele tinha, aquele comportamento que ele tinha anteriormente. Então, por exemplo, ele era uma pessoa muito ativa, muito animada, ele começa a ficar apático, ele começa a se isolar, a falta de motivação fica muito mais evidente,
ele tem um empobrecimento da fala, ele tem anedonia, então as coisas que ele sentia prazer, antigamente ele não sente mais. Então esses sintomas negativos são características que ele perde, ele tinha antes, mas ele perde, por isso que são sintomas negativos. E o que acontece no cérebro dele para que esses sintomas negativos apareçam? Para esses sintomas negativos acontecerem, o que explica eles são várias alterações no genes das pessoas que têm esquizofrenia. Então aqui a gente tem um gene chamado CONT-T. Esse gene ele vai fazer com que uma enzima, ela quebre as moléculas de dopamina para que elas fiquem da maneira correta, que elas tenham a quantidade correta para que o nosso córtex pré-frontal dorsolateral, que é esse aqui, ó, funcione de maneira excelente, né, eloquente. O córtex frontal dorsolateral está responsável pelas funções executivas, atenção, lógica, raciocínio. E aí, a gente tem uma atividade aumentada. O Conte, ele desregulado, ele vai aumentar essa atividade enzimática. Então ele vai quebrar mais do que ele deveria quebrar de dopamina. Isso aí vai causar, menos dopamina e um processamento de informação moderadamente prejudicado no córtex pré-frontal dorsolateral. E a gente também tem um outro gene, que é o MTHFR, que ele também tem a função de diminuir a atividade da Conte, né. Ele vai silenciar a Conte. Só que ele faz isso de maneira incompleta. Como ele faz isso de maneira incompleta, ele não consegue silenciar a Conte, logo vai quebrar mais dopamina, que vai gerar ali um processamento de informações prejudicado no córtex pré-frontal lateral. Então a soma desses 2 genes aí vão fazer um completo estrago no córtex pré-frontal, ele não vai funcionar de forma correta. Então você consegue ver aqui toda a hipoativação dessa via mesocortical do neurônio dopaminérgico, ele não consegue, não funciona de forma correta. Então você consegue ver aqui toda a ação prejudicada do neurônio dopaminérgico que não consegue fazer aqui a sua função corretamente. Tanto o córtex pré-frontal dorsolateral quanto o ventromedial estão recebendo ali menos dopamina do que deveriam e não estão funcionando em suas plenas condições. Esse ventromedial aqui seria aquela região responsável pela questão ética, ou pelos impulsos, controlar os impulsos, assim como o córtex orbitofrontal também, e também as questões emocionais, controle das questões emocionais. Como essas 2 regiões não estão funcionando, todas essas funções executivas que exigem da gente esse controle racional, lógico, planejamento, emocional, como se comportar, não está funcionando. E aí gera toda aquela questão que eu mostrei para vocês anteriormente nos sintomas negativos. Então a gente está vendo aqui, né, o neurônio glutaminérgico, eu tinha falado para vocês que ele tá totalmente disfuncional, e ele disfuncional faz com que esse neurônio dopaminérgico não consiga atuar de forma correta. Isso aí vai gerar, eh, uma falta de dopamina nos lugares que deveriam ter, e aí a gente tem os sintomas negativos, por conta do neurônio glutaminérgico que não está funcionando e atrapalha todo um circuito de neurônios. Além disso que eu falei para vocês, por que que essas pessoas às vezes têm impulsividades, eles são muito agressivos, ficam muito estressados, porque essa amígdala deles e o córtex orbitofrontal estão alterados também. Então a amígdala fica hiperativa, então a pessoa fica em alerta o tempo inteiro, estressado o tempo inteiro. E o córtex orbitofrontal, que era para inibir, que era para regular essa questão do comportamento diante de um estresse, pra que a pessoa não aja de forma impulsiva ou, tipo, iniba o comportamento dela: "Ah, eu sinto vontade de bater em alguém, mas eu não vou bater", porque não é ético. O córtex orbitofrontal tá muito ligado a isso. Como ele também não tá funcionando de maneira correta, que tá hipoativo, aí a pessoa acaba sendo impulsiva e muitas das vezes agressiva, porque junta o defeito de 2 regiões ali do nosso cérebro. E tudo isso que eu te falei ainda está relacionado à questão de epigenética. Então tem todas essas alterações dos genes, tem todas essas alterações que acontecem no cérebro, mas aí também tem outras coisas que podem estar influenciando. Pode ter sofrido algum abuso quando era criança, a mãe quando estava na gestação pode ter usado
alguma toxina ou algum vírus, como o vírus da gripe, a influenza, pode ter ela pode ter pegado esse vírus, ela pode ter fumado maconha, ou a criança teve algum evento muito traumático ali quando era menor. Isso aí tudo, junto com as questões, biológicas da pessoa, vai fazer um circuito completamente desviado e vai trazer todos esses sintomas que eu falei para vocês. Vai ter uma disfunção completa. Então é multifatorial, não é uma coisa só, são várias coisas que vão levar à esquizofrenia. Então agora você entende a complexidade de eventos que estão acontecendo no cérebro dessa pessoa e que muitas das vezes elas não têm culpa do que está acontecendo, simplesmente acontece, elas não conseguem controlar.